Beleza, gente. Então, olha só. Só me responde mais uma pergunta. Tranquilo. Você tomou posse, adquiriu estabilidade, a administração descobriu, dentro do prazo de 5 anos, anulou a posse com efeito retroativo, tranquilo. Tranquilo. Agora, durante esse prazo de 4 anos aí que ele trabalhou, ele exerceu as suas funções e ele praticou, editou diversos atos administrativos. Esse cara, ele era o responsável, ele já era diretor lá, mesmo estágio batório, né? Até para lembrar do estatuto. Servidor em estágio batório, servidor que não tem estabilidade ainda, pode ocupar cargo em comissão? Pode. Ele pode ser diretor? Pode. Não nenhum. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Então, ele já era diretor da divisão de licença de estabelecimentos do bairro, tal. Ele concedeu diversos alvarás de estabelecimento comercial. Ao longo desses 4 anos que ele trabalhou, ele concedeu mais de 1.300 alvarás de estabelecimento comercial, inclusive o alvará do curso aqui do Eu Vou Passar, aqui no Rio de Janeiro, foi concedido nesse dia aqui, ó. O alvará do Eu Vou Passar. Né? A sala aqui, né, o estabelecimento tem alvará, lógico. E aí, o alvará foi concedido nesse dia. Pergunta: esse alvará, ele é legal ou ilegal? Esse alvará, esse e todos os outros, os 1.300 alvarás, né? Mas esse alvará aqui, ele tem algum vício em algum dos seus elementos? Tem vício. Esse alvará é, em tese, cuidado que eu vou falar, hein? Vai devagar. Em tese, esse alvará é ilegal. Esse alvará está viciado em qual dos seus elementos? Competência. O servidor que editou o alvará tinha competência? Nesse dia que ele assinou o alvará, ele tinha competência para assinar o alvará? Aí ele vai dizer, nesse dia ele tinha. Nesse dia ele tinha? Tá legal. Nesse dia ele tinha. Ele deixou de ter a partir de quando? A partir do momento que a posse dele foi anulada. Ou seja, daqui para frente? Não. Daqui para trás. Daqui para trás. Então, nunca teve, né? Mais um efeito da anulação. Se a posse dele foi anulada com efeito retroativo, como se ela nunca tivesse existido, se a posse nunca existiu, ele nunca foi servidor. Se ele nunca foi servidor, ele não poderia ter agido como servidor. Então, o alvará assinado por ele está viciado? Sim, está viciado, tem vício de competência. Então a administração, quando mandar o cara embora, a administração pode pegar os seus fiscais de atividades econômicas, né? O município chama de fiscal de posturas. A administração, então, vai fazer o quê? Faz lá uma operação, pega lá 50 fiscais de atividades econômicas, já dá a lista, isso aqui é a lista de alvarás que foram concedidas pelo diretor tal. 1.300 alvarás. Vamos nos dividir. E vocês podem ir em todos os estabelecimentos, fechando todos eles e multando todo mundo, porque todo mundo está com alvará ilegal. Caraca! E aí, pode fazer isso? Claro que não, né? Claro que não, por quê? Porque o dono do estabelecimento obteve o alvará de boa fé. Não é isso? O empresário foi lá, deu entrada na documentação, obteve um alvará de boa fé. Sendo assim, a administração não pode interditar o estabelecimento dele e autuar por problema de alvará, porque ele é o terceiro de boa fé. Muito bem, então chegamos naquela situação. O alvará é ilegal, mas a administração não deve anular o alvará para não prejudicar terceiros de boa fé. O que a administração vai fazer? Vai dar um jeitinho. Coisa de brasileiro. Vamos dar um jeitinho. Mas tem que dar mesmo, eu estou falando de jeitinho não em tom pejorativo, não. Né?
Tem que ter razoabilidade aqui. Daí, então, vamos entender o seguinte. Antes de falar com vocês nas outras formas de extinção, falei anulação e revogação e tem outras 3, mas antes de chegar lá, eu vou adiantar com vocês aqui uma classificação importante com relação a atos administrativos, que é quanto ao vício do ato. Quando o ato está viciado, ele pode ser classificado como ato nulo ou ato anulável. Qual é a diferença? O que é ato nulo e o que é ato anulável? Anulável, como a palavra já diz, anulável, como toda palavra que termina em ável, né? Esse final ável dá a ideia de faculdade, né? O ato anulável é aquele ato que pode ser anulado. O ato é anulável. Ele pode ser anulado. Pode ou não. Então, simplesmente pela palavra, você já chegou à conclusão que o ato nulo, esse ato é nulo. E ponto final. Ele tem um vício, e esse vício é um vício gravíssimo, tá? Acabou. Esse ato é nulo. Não tem jeito. Esse aqui tem um vício, mas é um defeitozinho bobo, dá pra gente resolver. Então não vamos anular. Esse ato é anulável. Então o ato anulável é aquele que tem um vício sanável. Um vício que pode, às vezes, ser sanado. Pode ou não. Então o ato anulável é aquele que pode ser anulado ou pode não ser anulado, pode ser convalidado. O que é convalidação? Convalidação, como está dizendo, né? Eu sempre bato a mesma tecla. Não fica achando que as palavras são jogadas à toa assim, não, gente. Tem uma palavra, o que quer dizer isso? Analisa a palavra. Essa palavra, em português, quer dizer isso. É isso? É isso. Acabou. Cara, quem faz concurso, já vi isso. Tem um monte de gente que não estuda direito, nunca estudou, mas tem bom senso. Primeiro, conhece português. Pô, gente, português é tudo. Português é tudo. Eu fico falando isso, eu que eu falo direto com meu filho pequeno, estuda português, estuda português, estuda português. Se eu puder dar um conselho para qualquer pessoa, estuda português. Português é tudo na tua vida. Ainda mais agora que você está fazendo um concurso público. Se você souber muito português, você já está com 70% do caminho andado. Se você não sabe português, sinto muito, eu acho bom você aprender bem. Então, se você tem bom senso, você conhece português, sabe as palavras, né? Você lê, tem um bom vocabulário, está acostumado Para e raciocina. O que essa palavra quer dizer? Ah, essa palavra quer dizer isso, está ligado a isso, sensado, é isso? É isso. Eu perco tempo falando desses negócios que não tem nada a ver com o direito administrativo, mas eu acho que é a melhor dica que eu posso dar para vocês. Convalidar. Convalidar significa transformar em válido. Ah, eu vou convalidar isso aqui. Então, se eu vou convalidar isso aqui, fora de direito administrativo, vamos convalidar alguma coisa. Convalidar alguma coisa, porque a princípio aquela coisa não é válida, porque se a coisa é válida, o que é válido não precisa ser convalidado. O que precisa ser convalidado é aquilo que a princípio não é válido, mas a partir de agora eu vou transformar em válido, vou convalidar. Certo? O que é convalidação? É quando a administração descobre que o ato não é válido, porque ele tem um vício, mas esse vício não é muito grave, é um vício bobo, é um vício sanável, então a administração pode sanar o vício, pode resolver, dar um jeitinho e assim convalidar o ato. A administração manda publicar no Diário Oficial os alvarás concedidos pelo servidor João Antônio da Silva, dentre o ano de 2001 e 2004, dos seguintes estabelecimentos, se quiser, né? Os alvarás concedidos para os seguintes estabelecimentos. Restaurante come aqui, morre ali, restaurante passa mal, restaurante não sei o quê, parará, dá o nome dos restaurantes, estão a partir dessa data expressamente convalidados. Pronto, acabou. Não precisa nem se preocupar mais. Está convalidado.
Então a administração pode convalidar um ato anulável desde que a convalidação não traga prejuízo a ninguém. Quando a administração convalida um ato administrativo, é para beneficiar. Eu vou convalidar para beneficiar os donos dos estabelecimentos, não para prejudicar. Então a convalidação não pode trazer prejuízo a ninguém. Só pode ocorrer a convalidação desde que a convalidação não prejudique o interesse público. O que é o interesse público? A população. Se a administração convalidar os 1.300 alvarás, isso aí vai trazer algum prejuízo à população? Não. Os estabelecimentos estão lá funcionando bonitinho, não vai trazer prejuízo nenhum. Não estou convalidando uma atividade ilegal, não. Então, a convalidação não prejudica o interesse público e desde que não prejudique os terceiros de boa-fé, os donos dos estabelecimentos. Pelo contrário, se a administração interditar o estabelecimento, é que vai prejudicar os terceiros de boa-fé, vai prejudicar o dono do curso, vai prejudicar os professores do curso, vai prejudicar os funcionários do curso, vai prejudicar os alunos do curso tendo aula, vai prejudicar um monte de gente. Então a administração, vendo que o vício é sanável e que a convalidação é melhor porque vai beneficiar e não vai prejudicar ninguém, a administração vai lá e convalida. Certo? Certo. Agora, quando que o vício é sanável e quando que esse vício é insanável? Como é que eu sei se o vício é grave ou não é grave? A doutrina costuma explicar isso aqui, ó. De novo, eu tenho que analisar onde está o vício, em qual elemento, competência, finalidade, forma, motivo, objeto, para aí sim verificar se esse vício admite ou não a convalidação. Então, responde para mim. O ato que tem vício de competência. Quando o vício é de competência, será que o ato pode ser convalidado? Sim, é o exemplo que eu acabei de dar. O alvará assinado por aquele servidor que tomou posse fora do prazo de validade tem vício de quê? De competência. E a administração não convalidou para não prejudicar ninguém, para beneficiar os terceiros? Sim. Então, quando o vício é de competência, admite-se a convalidação? Sim, admite-se. Como é que é feita essa convalidação? Na verdade, acontece isso aqui, ó. Aquele agente, ele editou o ato, né? Era o diretor e tal, não sei o quê, deu os alvarás. E aí tem vício de competência porque ele não poderia ter feito aquilo. O que a administração vai fazer? A administração deve pegar aquela situação e submeter ao chefe daquele servidor. Então, ele era diretor da região administrativa, né? Cada bairro tem uma região administrativa, ele era diretor daquela região administrativa. Acima dos diretores, tem o secretário municipal de planejamento. Leva o secretário, fulano de tal, era diretor, fez isso, mas aí a posse dele foi anulada, parará, e os alvarás estão ali. Dá uma olhada aí e você acha que é melhor convalidar ou não? Então leva ao superior, que aí o superior vai olhar a situação,
Tá, isso aqui teve algum vício? Vício foi de quê? De competência? Teve mais alguma coisa por trás? Não. Teve alguma ilegalidade? Não. Taraná. É melhor... Tudo bem. Convalido, então o secretário vai mandar publicar. Ele é que vai convalidar. O superior. Então, o superior puxa para si a responsabilidade de analisar aquela situação que foi editada pelo subordinado, analisar e verificar se é melhor convalidar ou não. Se ele entender que é melhor convalidar, ele vai lá e convalida. Então, essa convalidação por problema de competência, que é feita pelo superior hierárquico ao que editou, recebe o nome de ratificação. Então, o que é a ratificação? É a convalidação de um ato administrativo por vício de competência. Quando é feita pelo superior hierárquico. Ele puxa para si a atribuição. Ele puxa para si a responsabilidade. Isso aí lembra o quê? Como é que é o nome do instituto pelo qual o superior puxa para si a atribuição do subordinado? O nome disso é avocação. Ele avoca a responsabilidade. E aí, voltar lá para poderes. A gente viu que existe delegação de competência e avocação de competência. A avocação de competência é em situações excepcionais. A delegação de competência ocorre com frequência. Mesmo assim, existem hipóteses nas quais não pode haver delegação de competência nem avocação de competência. O que for de competência exclusiva não admite delegação de competência e também não admite avocação de competência. Hein? Entende-se que a Lei 9784 fala 3 hipóteses onde não se permite delegação de competência. Edição de atos normativos, decisão de recursos, competência exclusiva. Tá. Avocação de competência é excepcional. Mesmo assim, existe alguma hipótese onde não possa haver avocação de competência? A Lei 9784 não fala, diferentemente da delegação, a lei não fala em qual hipótese é proibida a avocação. Doutrina fala que não se admite a avocação de competência na competência exclusiva. Normalmente não fala nas outras 2 hipóteses, mas na competência exclusiva. Então, o que é de competência exclusiva não pode ser delegada e não pode ser avocada. Daí, então, quando um agente edita um ato que é de competência exclusiva de determinado agente e depois descobre-se que ele não tinha competência para fazer aquilo, o superior, como aquilo é de competência exclusiva não admite avocação. Então, o superior não poderá avocar a responsabilidade e convalidar. Ou seja, em outras palavras, quando o ato tem vício de competência, ele pode ser convalidado pela autoridade superior, que se chama ratificação, salvo em se tratando de atos de competência exclusiva. Esses não podem ser ratificados, não podem ser convalidados. Certo? Certo. Mas, então, voltando aqui, as vacas frias, quando o problema é de competência, admite-se a convalidação? Sim, admite-se. E quando o problema é de forma? Sim. O ato que tem problema de forma também admite a convalidação quando é uma bobagem. A administração deu alvará e aí bateu um fiscal. Vem cá, você tem alvará de estabelecimento comercial, de restaurante? Tem alvará desse restaurante? Tenho. Aí ele olha, mas esse alvará aí é azul. É azul, daí. Eu dei entrada na prefeitura e me dei esse alvará azul. Ah, mas deram errado. Alvará de restaurante é verde. Alvará azul é de posto de gasolina. E daí? E daí que tá errado. Esse ato tá errado, tá viciado. Problema de forma. Sim. E agora, o que eu faço? A culpa foi de quem? Da própria administração. Então, quando o problema é de forma,
e não tem mais nada por trás disso, quando esse vício de forma não é um vício essencial, não existe mais nada de grave por trás disso, é só isso, a administração vai lá e convalida. Acabou. As únicas formas onde se admite a convalidação é quando o vício é de competência ou de forma. Quando o vício é de finalidade, a administração editou um ato administrativo, depois descobriu-se que a finalidade não era interesse público, aquele ato foi editado de forma pessoal. Pode convalidar? Não. O ato foi editado, a administração disse um motivo, motivou e depois provou-se que aquele motivo era falso. Pode convalidar? Não. A administração editou um ato e depois se descobriu que aquele objeto é ilícito, ilegal. Ah, o objeto é ilegal. Pode convalidar? Não. Ou a finalidade é interesse público ou não é. Ou o motivo é verdadeiro ou não é. Ou o objeto é legal ou não é. Acabou. Não tem meio termo. Então, só se admite a convalidação, ainda que excepcionalmente, se o vício for de competência ou de forma. Ou seja, a regra, quando o ato tem vício, a regra é o ato ser anulado. A regra é ele ser anulado. Às vezes, se o vício for de competência ou de forma, às vezes a administração pode convalidar. Deve-se analisar caso a caso. Por isso é que a gente diz que a convalidação, a princípio, é discricionária. A administração tem que analisar caso a caso e verificar se convalida ou não. Tranquilo? Tranquilo. Então, é a diferença entre o ato nulo e anulável. É o que interessa. Atributos dos atos administrativos, PIAT, elementos dos atos administrativos, COF, forma, OB. Com relação ao COF, forma, OB, se o ato é vinculado ao discricionário, se pode ser anulado ou revogado. Quando anula com efeito retroativo, tem atos que foram editados no meio. Eles são convalidados ou são anulados também. Então, atributos, requisitos, atos vinculados e discricionários, anulação, revogação e convalidação. Tem editais que botam só isso. Atos vinculados, atos discricionários. Revogação, anulação e convalidação. Acabou. É 80% da importância de atos administrativos, é isso que a gente viu até aqui. Agora sim, o que eu vou falar para frente é detalhe. Tá legal? Bom, para não deixar isso aqui, quanto ao vício, o ato pode ser nulo, anulável ou inexistente. O que é um ato inexistente? Como a palavra está dizendo. Inexistente é aquilo que não existe. Cara, isso não existe, aí é coisa que botaram na tua cabeça. Né? É igual a galho. Galho não existe, foi que botaram na tua cabeça. Então, o que é o ato inexistente? É um ato que não existe. O ato inexistente é um nada jurídico. Ato inexistente e nada é a mesma coisa. O ato inexistente é aquele ato editado por um usurpador de função. O que é usurpador? O que é usurpar? Usurpar, roubar, meter a mão. Usurpador de função é uma pessoa que, de má fé, se faz passar por servidor público sem nunca ter sido, finge ser servidor público sem nunca ter sido e sem a conivência da administração. A administração não sabe de nada daquilo. E ele está fingindo ser um servidor, vai lá e edita um ato dizendo que isso aqui é um ato administrativo. Isso não é ato administrativo, nem nunca foi. Nem nunca será. Isso aí é ato inexistente, isso nada é a mesma coisa. Ah, Gustavo, existe isso, dá exemplo aí. Dá um exemplo. Acontece muito. Olha uma historinha aqui, vou te contar. Tinha um estabelecimento comercial, apareceu um fiscal de CMS lá, um dia. Boa tarde, sou João Antônio, fiscal de CMS. Eu quero dar uma olhada nas notas fiscais dessas mercadorias todinhas que estão à venda aí. TVs, computadores, notebooks. Aí, caraca, notas fiscais de mercadoria não estão aqui no estabelecimento, não. Ah, mas como não? Tem que estar no estabelecimento. Ah, elas ficam com o meu contador. Tem que estar no estabelecimento. Se não está, você não consegue comprovar a origem deles.
Então, eu vou ligar para o meu contador e vou mandar ele trazer. Você espera aí um pouquinho, da meia hora ele aparece aqui. Você tá brincando, né? Você acha que eu vou ficar meia hora esperando a boa vontade do seu contador vir aqui trazer outra fiscal? O fiscal tem que estar no estabelecimento. Acabou. Então, você está multado e suas mercadorias estão apreendidas. Aí labra lá, está autuado em 50 mil reais, dá um termo de apreensão. Termo de apreensão. Estão sendo apreendidas nessa data as TVs de plasma, LCD, parará, número de série, tal, LG, Samsung, parará. Vai lá, dá um termo de apreensão, pega, leva todas as mercadorias, está aqui, ó. Termo de apreensão, você tem uma semana para levar notas fiscais na repartição para liberar as mercadorias. Vai embora. Aí no dia seguinte o cara foi no estabelecimento, foi lá na administração, né? Ó, eu trouxe as notas fiscais daqui, esse termo de apreensão, as mercadorias foram apreendidas ontem pelo fiscal João Antônio, e eu trouxe notas fiscais para reaver minha mercadoria. Aí leva lá, a administração, fiscal João Antônio? Não tem um fiscal de semestre chamado João Antônio aqui, não. Ué, não tem? Não, não tem. Mas como assim? Como assim? Alguém foi lá, falou que era fiscal de CMS e roubou tua mercadoria. Dá um plano de delegacia e a queixa lá porque você foi roubado. Tá bom? Próximo. Próximo, acabou o assunto, né? Peraí. Que isso? Não é assim não. Eu vou ficar no meu prejuízo, não. Não foi de boca, não. Ele me tem um termo de apreensão. Tá aqui, ó. Termo de apreensão. Carimbado aqui, ó. Carimbado. João Antônio, fiscal de CMS. No Brasil, o pessoal dá importância de carimbo, né? Carimbo, cara. Qualquer esquina o pessoal faz carimbo. Só dá importância. Se carimbar lá, João Antônio, auditor fiscal da Receita Federal, caraca, pronto. Tá carimbado, pronto. Não tem fiscal, cara. Aliás, olha só, esse termo de apreensão não é assim, não. Não existe esse termo de apreensão, não. Existe um documento de termo de apreensão aqui, mas que é um documento feito com marca d'água, com um negócio de segurança, para não ter nada a ver com isso aí. Isso aqui... Deixa eu contar uma coisa aqui. Você pediu para ele se identificar? Quando ele falou que era fiscal de CMS, você pediu a carteira funcional dele, pediu o termo de posse, pediu alguma coisa? Não. Então, sinto muito. A administração vai se responsabilizar por aquele termo de apreensão? Não. Você se responsabiliza pelo quê? Aquele termo de apreensão e nada é a mesma coisa. Acabou. A administração não tem nenhuma responsabilidade pelos atos inexistentes. Agora, o ato inexistente, qual é o vício? De competência, porque ele não é competente. O ato anulável, aquele exemplo que eu dei do alvará que foi assinado pelo João, o ato também estava viciado. Qual era o elemento? Competência também. Os dois têm vício de competência, certo? Certo. Estão no mesmo nível? Não. Não estão no mesmo nível. Porque o ato inexistente, esse cara nunca foi servidor. No ato anulável, tem vício de competência, mas foi descoberto depois a posse foi anulada com efeito retroativo. Então, no dia que ele deu os alvarás, no dia que ele assinou o alvará, ele de fato estava trabalhando como servidor. Ele não é um servidor de direito, legalmente, porque tem vício, mas de fato ele era servidor. Por isso é que a administração vai procurar se responsabilizar pelos alvarás e convalidar. A administração vai convalidar os atos anuláveis? Sim. A administração pode convalidar atos inexistentes? Convalidar o quê se não existe? Então, aquele alvará foi editado, foi concedido por um funcionário de fato. Qual é a diferença entre o funcionário de fato e o usurpador de função? O usurpador de função fingiu ser sem nunca ter sido. O funcionário de fato ele estava trabalhando representando a administração. A administração tem responsabilidade. Então, se você vai numa repartição, tem um balcão e tem um cara do lado de lá. Se você entrega documentos e aquele cara te dá um alvará, aquele cara que está do lado de lá do balcão, ele é servidor? Presume-se que sim. Esse é o princípio da aparência. E se depois descobrirem que ele estava ali, que ele falsificou o documento e nunca foi servidor? A responsabilidade é de quem? É da administração? Claro que é da administração. Por que ele estava lá dentro? Presume-se que o cara que está lá dentro da repartição é servidor. Se não for, a responsabilidade é da administração porque deixou ele estar lá. Agora, uma pessoa que chega no meio da rua e diz ser servidor e você não toma os cuidados necessários, o problema é seu, que você foi muito inocente. Tranquilo? Beleza.
Então, gente, é isso. Vamos parar por aqui. Daqui a pouco, na próxima aula, a gente continua.